Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, felizes e com a bênção do Senhor nos seus corações, amém? Que a paz do Senhor Jesus invada a sua casa nessa manhã e que você seja abençoado no nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui hoje para aprendermos mais do nosso Senhor Jesus. Nas últimas semanas, nós temos estudado sobre a vida de Jesus e nós continuaremos, porque tem muitas coisas lindas que nós precisamos aprender com ele. Você concorda comigo? Então, vamos começar a nossa aula. Mas antes, gente, eu tenho um aniversariante para dar parabéns. Isso mesmo. Eu gostaria de dar os parabéns, gente, para um menino lindo que fez aniversário nessa semana que passou. Ele fez 6 anos. Isso mesmo. E o nome dele é Pedro. Pedro, feliz aniversário, meu querido. Que Deus te abençoe muito com ricas bênçãos dos céus e que você cresça sempre um menininho obediente e alegre na presença do Senhor. Amém? Um beijo grande no seu coração da tia Ju. Agora nós vamos começar a nossa aula. Pois é, gente, hoje nós vamos falar desse iniciozinho do ministério de Jesus. Na aula passada nós falamos de quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e naquele momento a idade dele era quantos anos? Alguém lembra? Ele tinha 30 anos, isso mesmo. Então, com 30 anos, Jesus, ele aparece para começar o seu ministério. E naquele momento, depois ali do batismo nas águas, o que aconteceu? Jesus, ele foi levado para um deserto. Isso mesmo. Aonde que nós vamos achar isso? Na palavra de Deus. Nós vamos aprender com a palavra de Deus essa história. E essa história vai estar lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. A nossa história vai se passar nesse capítulo de Mateus. E o nosso versículo para decorar vai estar em Salmo 119, versículo 11. Vamos ver o que ele fala? Salmo 119, versículo 11 fala assim: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha que versículo lindo e poderoso, gente, para a gente guardar no nosso coração, não é mesmo? E lá em Mateus, gente, capítulo 4, vai falar assim, ó. Capítulo 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, gente, esse é o versículo que vai se passar a nossa história hoje, lá em Mateus. E o que aconteceu? Depois que Jesus foi batizado, que ele recebeu ali a presença do Espírito Santo através de uma pomba lá no Rio Jordão, vocês se lembram? Pois Jesus, ele foi levado ao deserto. E ali ele foi então tentado pelo inimigo de Deus, o mal, o diabo. Ele foi lá no deserto, levou Jesus para então tentar Jesus, fazer uma prova de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus nunca tinha pecado.
E então ele queria tentar fazer Jesus desobedecer ao Pai, ao seu Pai, a Deus. E então, quando ele foi ao deserto ali, levou Jesus ao deserto, ele olhou para Jesus naquele momento em que Jesus estava com fome, porque já havia 40 dias e 40 noites que Jesus não comia. Ele estava fazendo um jejum, ele não estava comendo. E então, naquele momento, gente, o inimigo sabia que Jesus estava com fome. Ele então falou para Jesus: Você está vendo essas pedras aí, Jesus? Manda essa pedra virar pão, já que você é o Filho de Deus. Mande que elas virem pão para que você possa comer. E aí, naquele momento, gente, Jesus, ele virou para o inimigo e falou com a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para poder se defender ali naquele momento. E ele falou o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus, ele falou aquela palavra que está na Bíblia para ali o inimigo, para que ele pudesse ir embora e deixar de tentar Jesus. E esta foi a primeira tentação, gente. A primeira vez que o inimigo levou Jesus para poder prová-lo, tentá-lo, para ver se realmente ele ia ser fiel a Deus, ia ser obediente. Agora, pessoal, o inimigo, ele vai tentar pela segunda vez tentar Jesus, tirar Jesus do foco, do propósito que Deus tinha para ele. Só que, vamos ver o que aconteceu, gente. Naquele momento, o inimigo de Deus, o diabo, ele tentou Jesus novamente. E ele levou Jesus para o pico do templo, bem alto, lá na cidade santa de Jerusalém. Ele colocou Jesus lá em cima daquele templo, como se fosse no alto de um prédio, bem alto. E ele levou Jesus ali, gente. E naquele momento, ele falou para Jesus assim: se você, Jesus, é o Filho de Deus, então atire-se aí de cima, pula lá embaixo, pula. Se você é o Filho de Deus, porque não está escrito na Bíblia que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para que você não tropece com o teu pé em pedra alguma? Se está escrito isso na Bíblia, então isso vai acontecer se você se jogar daqui. Só que, gente, esse não era o propósito e a vontade de Deus. E Jesus sabia disso. E então, gente, Jesus, naquele momento, ele falou para o inimigo. Ele usou a palavra de Deus novamente para poder fazer o inimigo correr dele, poder desistir de tentá-lo ali. E naquele momento, Jesus falou assim: olha, está escrito lá em Mateus 4, fala assim, gente, ó. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E naquele momento o inimigo viu que ele estava perdendo, para Jesus. Não adiantava nada ele saber da Bíblia, porque Jesus sabia muito mais também da palavra de Deus que estava no seu coração. Às vezes, o inimigo, ele pode também saber a Bíblia. Ele pode te acusar, falar coisas usando a própria Bíblia. Mas aí, gente, imaginem só. Se o inimigo de Deus, ele sabe a palavra de Deus e ele usa a palavra de Deus até contra a gente, o que dirá nós? Como nós precisamos saber a palavra de Deus para poder falar também nos momentos em que ele vier nos tentar. Nós precisamos saber da palavra de Deus para que ela seja o nosso escudo,
como Jesus fez naquele momento. Jesus usou a palavra de Deus para se defender como como um escudo, como uma espada, porque ele sabia que a palavra que saía da boca de Deus é poderosa para acabar com o inimigo. E então, gente, o que aconteceu? O inimigo tentou Jesus ali pela segunda vez. E vocês acham que agora ele desistiu depois que Jesus deu essa resposta para ele? O que vocês acham? De acordo com a palavra de Deus, gente, lá no versículo de número 8 do capítulo 4, fala assim, olha, levou ainda o diabo, o inimigo, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O inimigo, ele não desistiu, gente. Depois que ele tentou Jesus aqui em cima e Jesus não fez o que ele falou, o que aconteceu? Ele pegou e então levou Jesus para um outro lugar. E esse lugar era o mais alto monte que tinha ali. Um monte bem alto. Então, naquele monte bem alto, o inimigo transportou ali para aquele lugar com Jesus. E ele falou assim para Jesus, ó, naquele lugar bem alto, ele conseguia ver toda a cidade. Ele conseguia ver as casas, ele conseguia ver toda a cidade ali naquele momento. E então ele falou para Jesus, ainda não satisfeito, ele falou assim, Jesus, se você se prostrar a mim, se você se ajoelhar diante de mim, tá vendo todas essas cidades, todo esse reino? Eu vou te dar tudo isso se você tão somente se prostrar diante de mim, fazer a minha vontade e me adorar. Olha só, gente, o que o inimigo de Deus falou para Jesus. Para vocês verem, gente, que até Jesus, sendo filho de Deus, ele passou por provação, ele passou por momentos difíceis. Ele passou pela tentação do próprio inimigo de Deus. Então, ele fez uma coisa. Ele resistiu. E ele resistiu ao inimigo. Ele não cedeu à vontade do inimigo. Ele não se prostrou e adorou ao inimigo. Mas ele falou a palavra de Deus. E ele falou 3 coisas ali. Vamos ver na palavra de Deus? Lá no versículo 10, fala assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o inimigo deixou então Jesus em paz e foi embora para outro lugar. E aí então Jesus pôde sair dali e pôde então ser amparado naquele momento pelos anjos. O Senhor mandou anjos ali naquele momento para servir a Jesus, para poder ajudá-lo ali naquele momento. Então nós vemos, gente, que o inimigo de Deus, ele não desiste fácil de tentar fazer a gente desobedecer as coisas de Deus, desobedecer aos pais. Sabe, gente, nós podemos ver aqui nessa história de Jesus que a tentação é tudo aquilo que nos leva a fazer uma coisa errada. Então, o que é uma tentação? É aquilo que me faz querer fazer algo de errado, algo que não agrada a Deus, algo que não vai trazer uma boa consequência para mim, algo que não vai ser uma boa escolha se eu falar sim. Nós aprendemos aqui com Jesus que nós devemos falar não para muitas coisas na nossa vida.
Nós devemos falar não quando nós sentimos vontade de fazer algo de errado e nós sabemos que isso vai acabar mal, nós sabemos que não é um bom caminho, não é uma boa escolha. Nós devemos dizer não para as más escolhas e nós devemos dizer sim para Jesus, para as escolhas certas, para as escolhas que Jesus fez. Nós devemos dizer sim. Devemos dizer sim para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus e aprender e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Agora vocês entendem por que é importante nós guardarmos os versículos da Bíblia no nosso coração e na nossa mente? É como o versículo que nós lemos, que nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Agora imaginem só, se até o inimigo de Deus sabe da palavra de Deus e do poder dela, nós também, crianças, intermediários, adolescentes, papai e mamãe, nós precisamos saber também da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra e colocar ela no nosso coração e na nossa mente dia e noite, para que nós possamos resistir às armadilhas do inimigo. Sabe, criança, quando às vezes a mamãe fala assim, não joga aquele jogo ali porque aquele jogo tem coisas do mal, ou então cuidado na televisão, porque você pode acessar alguma coisa ali que não agrada a Deus, que vai trazer mal para a sua vida. Isso é uma tentação, às vezes, quando você vê alguma coisa que te chama a atenção do mal, mas você sabe no seu coração que se você entrar naquele jogo, entrar naquele desenho, fizer essa escolha, você sabe que você está fazendo uma escolha má. Uma escolha que depois vai te trazer medo, vai te trazer más consequências. Então, sempre quando você for tentado a desobedecer a sua mãe, sempre quando você for tentado a jogar coisas que você sabe que não é do Senhor, não agrada a Deus, diga não. Diga não, porque Deus, depois, ele vai te recompensar, assim como ele fez com Jesus. No final daquela tentação, daquela provação que Jesus passou, os anjos vieram para servir Jesus. Deus, ele dá sempre o escape e o livramento. Depois, quando nós somos provados, quando nós somos tentados, ele não nos deixa só, mas ele nos ajuda a poder vencer aquele momento da tentação. E nós precisamos vencer com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida. Amém? Depois de todo um tempo, quando nós fazemos a vontade de Deus, assim como Jesus estava fazendo, jejuando por 40 dias e 40 noites, sempre depois de um período, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos tentados, nós somos provados, para que Deus possa ver mesmo se nós vamos falar sim para Ele e não para o pecado, não para o mal, não para as coisas que não glorificam a Deus. Até mesmo seus olhos, nós temos que aprender a ver, a olhar coisas que são boas e coisas que não são boas, a gente deve fugir, não devemos nem olhar, devemos correr. Para que então o inimigo ele não jogue essas coisas ruins na nossa mente, no nosso coração. Quando algum amigo te falar para fazer algo de errado e você sabe que não é certo, diga não para ele, diga não para os convites que não são de Deus, diga não para colar na prova, para roubar alguma coisa que não é sua, para comer algo que a sua mãe falou que não era para comer, diga não para esses desejos, para esse tipo de tentação. E Deus, então, ele vai te recompensar e vai te ajudar a crescer, amadurecer e, principalmente, vai te ajudar a ser forte e firme na sua fé nele, em Jesus, em Deus.
Amém? Que você possa pensar sobre isso nas suas escolhas e que você possa sempre dizer não para o mal, para as coisas do mal e dizer sim para as coisas de Deus, sim para obedecer, sim para ouvir os mais velhos, sim para Deus. Dê um sim para Deus. Jesus, ele falou 3 coisas ali para o inimigo no finalzinho ali da sua tentação. Ele falou: sai daqui, retira-te daqui, Satanás. Nós temos que mandar o inimigo embora da nossa vida quando nós nos sentimos tentados. Nós temos que falar a palavra de Deus, porque ele falou: só ao teu Deus darás culto e adorarás. Então, nós também só podemos adorar a um Deus, ao nosso Deus, Pai de Jesus, que nos adotou como filhos. Nós só podemos fazer culto de louvor e gratidão a esse Deus. Nós não podemos cultuar e dar a nossa adoração para outros deuses, não podemos. O inimigo, ele sempre tenta roubar o primeiro lugar de Deus no seu coração. Ele tenta colocar as riquezas desse mundo, as coisas deste mundo para tomar o seu coração, para você pensar só naquilo, pensar só nas coisas do mundo. Só que Deus, ele quer ser o primeiro no seu coração sempre. E que as outras coisas, essas sim, fiquem em segundo lugar, fiquem em terceiro lugar. Mas que o primeiro lugar no seu coração seja de Jesus, seja louvar a Jesus, orar, estar lendo a palavra, aprendendo mais dele, aprendendo mais das coisas de Deus. Amém? Agora, criança, nós vamos orar. Nós vamos orar para que nós possamos a cada dia mais aprender mais com o Senhor, ler a palavra, os meninos e as meninas poderem aprender mais de Deus. Nós vamos orar para que o mal ele não entre no nosso coração, para que o Senhor nos livre da tentação, de toda tentação que o inimigo ele tenta sobre as nossas vidas. E isso é sobre a vida das crianças, dos adultos, de todo mundo. Todos nós temos que estar vigilantes para que nós venhamos dizer não para o mal e sim para Jesus. Vamos orar agora comigo? Vamos orar e vamos entregar nossa vida para Jesus? Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te aceito, Senhor, como meu único Senhor e Salvador. E eu te peço, Senhor, me livra do mal, me livra da tentação, Senhor, do mal na minha vida. Que o Senhor possa me cobrir com o sangue de Jesus, para que eu possa estar protegido e que a tua palavra, ela esteja guardada sempre no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, eu te entrego a minha vida e eu te agradeço pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, diga não para o mal e diga sim para as coisas boas, as coisas de Deus. Lembre-se, há sempre uma recompensa de Deus para você, por você dizer não para as coisas do mal e sim para Deus. Amém? Um grande beijo, fique com Deus, espalhe essa mensagem para os seus amigos e seja bênção aonde você for. Faça a diferença, em nome de Jesus. Amém?